Bom dia, Carlos, bom dia, Maurício. Bom Bom dia, dia. Fabi. Estamos aqui para o nosso bate-papo dos sábados de manhã, de apometria, de desobsessão, de conscientização. Então, vamos começar pedindo licença para adentrar no teu lar, com toda a luz, com toda a equipe espiritual da Casa dos Tarefeiros, o doutor Antônio, os doutores, as fraternidades que trabalham na apometria e na desobsessão. Nesse círculo de luz, de conscientização, nessas energias positivas, que nós possamos acender um tom a mais da nossa vibração, acessando intuições positivas e níveis de conscientização superiores. Então, em nome de Deus e da luz, nós vamos pedindo licença para dar por aberto a nossa conversa dos sábados de manhã. Graças a Deus. Bom dia novamente. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando. Para os atendimentos, precisa ligar na casa e fazer os agendamentos, tá? Estamos obedecendo todas as normas da legislação nesse período de pandemia e de quarentena prolongada, né? Lembrando também que, se possível, você dê o seu like, curta o vídeo, compartilhe, auxilie o nosso canal a crescer. E atendendo a pedidos, hoje a nossa conversa será sobre perdão. Ai, meu Deus do céu. 2 palestras. Olha, o assunto é tão longo, é tão complexo, né? Que nós falaremos de perdão nesta semana e na semana seguinte falaremos novamente. E quando se trata de perdão, eu sempre falo que é um assunto muito complexo. Porque na teoria a gente sabe, né? Tanto quem é de outras religiões, como cristão, existe uma vasta literatura falando sobre perdão, né? Jesus falou e pregou perdão. Porém, como eu falei nas palestras anteriores, conhecimento é válido, porém, quando ele não é posto em prática, se torna como água parada, vira dengue e apodrece, né? Bom, mas a gente sempre fala, e eu sempre falo, Jesus é o nosso modelo e guia para nós aqui encarnados na Terra, né? E ele, perante a passagem dele aqui, muito ensinou a nós, né? E ele falou para uma das passagens, né, que eu acho a mais complicada, porém, quando a gente analisa mais profundamente, a gente vê que não é tão complicado assim. Perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Olha, é perdão pra caramba, né? Então, o que que acontece? Mas daí cabe a gente analisar o que é o perdão, na verdade, e como ele funciona em nós, né? Por quê? O ato de perdoar ou pedir perdão tem muito mais a ver conosco, com o nosso jeito de ver a vida, com as nossas crenças, com todo o nosso histórico, do que propriamente com o outro, né? Lembra que a gente falou que podemos estar no mesmo ambiente e viver mundos completamente diferentes, mundos mentais, existenciais, de pensamento e assim por diante. Por que eu falo isso e depois eu vou voltar no 70 vezes 7?
Bom, tudo está atrelado. Então, o perdoar, o se conhecer para poder perdoar. E uma outra frase de Jesus que eu acho que tem tudo a ver e que vai dar o início à nossa palestra, que é muito divulgada e muito pouco aplicada, que é o famoso ama o teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas. Bom, e por que eu falo isso? E o que isso tem a ver com perdão? Bom, ninguém dá aquilo que não tem. Começa por aí, né? Ou que não aplica. Lembra que a gente falou que uma coisa é falar, outra coisa é você praticar. Então, quando você pega esse ama o teu próximo como a ti mesmo, então você só ama o teu próximo, teoricamente, na mesma proporção que você se ama. Ou seja, se você não está se amando muito, você pode até falar que você ama o planeta, o mundo, os animais, o teu próximo, mas na prática, né, a gente sabe que não está rolando. Por quê? Como você vai gostar do teu próximo se você não está se gostando? E daí entra a história do perdão, né? Se você não se perdoa, como é que você perdoa o teu próximo? E nesse se perdoa é tão complexo, por quê? Se perdoar é você, olha, entender e uma determinada situação não te ferir, porém, você ter na sua consciência uma modificação mental e do seu ato, né? Lembra que eu falei na outra palestra, é ser pacífico e não passivo, né? É assim, eu me perdoo, eu sei que naquela ocasião eu fiz o que eu sabia, porém, se a situação ocorrer de novo, hoje com mais conhecimento, farei diferente. É esta questão do auto-perdão, né? Do se perdoar. Por quê? No momento em que você não se perdoa e fica se martirizando, muitas vezes você fica tão preso à dor e em ficar se martirizando que você também não muda, né? E você fica mais se fazendo a vítima da existência do que promovendo uma mudança, né? No teu ponto de vista, nos teus atos e em relação àquela situação. Bom, mudar se faz necessário, né? Não carregar isso como se fosse uma bagagem para sua existência em cima dos seus ombros te pesando também. Porém, a gente sempre fala que tudo na nossa vida é aprendizado. E não existe, a não ser se você tem alguma doença, né, neurológica, um apagamento, né, da situação, né? Por isso que eu falo, perdoar muitas vezes não tem a ver com esquecer. Ai, o Carlos me feriu, eu vou perdoar ele, vou esquecer. Mentira. Quem fala que esqueceu é mentira, a não ser que tenha Alzheimer, tá? Na verdade, o que acontece? O perdão está relacionado como eu encaro a ação do Carlos, né? Olha, eu conheço o Carlos, era aquilo que tinha para hoje, eu aceito o jeito dele porque ele é o que é. E toda vez que eu me lembrar, aquilo não vai me ferir. Isso tem a ver com perdão. É o quanto a situação tira a minha paz e me fere espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Por quê? A gente sempre fala que o ato de
perdão, e eu falei, isso tem muito mais a ver conosco do que com o próximo, porque muitas vezes quem sofre somos nós, né? E não o outro, porque às vezes o outro que cometeu, ele não está nem lembrando, está vivendo a vida dele, está seguindo o rumo dele e você está toda vez acessando aquela carga energética, e eu vou falar ressentindo, né? O ressentimento aqui é você sentir de novo. E daí, o que eu posso dizer o que essa falta de perdão e esse ressentir causa em desequilíbrio? Pensa assim, voltando no exemplo, o Carlos fez algo que me magoou, não sei o quê, e toda vez que eu lembro, eu trago energeticamente e fisicamente, porque a minha mente dá os comandos por todo o meu organismo, de eu sentir aquelas mesmas sensações. Então, se é uma situação que eu não consigo perdoar e que me fere de raiva, por exemplo, toda vez que eu lembro e eu não consigo não esquecer, mas me libertar daquela situação, eu sinto raiva de novo, eu sinto taquicardia de novo, eu sinto a minha gastrite ataca de novo, a minha enxaqueca ataca de novo. Por quê? Além, eu sinto tudo novamente, fisicamente, né? Mentalmente, e o quê? Energeticamente, existe toda a mudança do meu campo áurico, espiritual, energeticamente e espiritualmente falando. Por quê? Baixa o meu padrão, eu sinto aquilo de novo, e se eu estava num momento até de equilíbrio, eu entro em desequilíbrio, atraindo todas as energias negativas novamente. Por isso que o perdão, ele é inteligente e racional, eu tenho sempre falado racional, quando a gente começa a voltar para a questão prática, né? O que é, por que me fere tanto? Primeira pergunta. Por que me fere tanto? Será que se eu estivesse no lugar da pessoa, eu faria diferente? Se eu faria diferente, então não me afeta tanto. Porque eu sei que ela está no nível que ela consegue fazer. Lembra da questão da empatia, do livro dos Espíritos que fala dos diferentes níveis, né, de espíritos e que nós deveremos ensinar. E aí entra também a tua humildade. Olha como é complexo, porque se você for puxando a questão do perdão, entra um monte de coisa que a gente já falou lá atrás, né? Bom, se eu sou humilde, verdadeiramente, eu sou uma pessoa caridosa, eu entendo o lado do outro e não levo tão a sério. Não é que eu concorde, não é que eu concorde com o que é errado. Porém, eu gosto do Carlos, eu o amo, o respeito como espírito, porém não concordo com as situações, com as atitudes. Ponto. E tendo esse entendimento, nada o que fuja disso me fere tanto. Então, nesse primeiro momento, primeiro, para iniciar esse auto-perdão, é se conhecer. Por que a situação me fere? Se eu faria diferente? Como eu posso estar e entender no lugar do outro? Quais são as crenças desde a minha infância ou desde a minha outra vida, e plagiando o Ronaldo, né, as crenças limitantes? O que é que desencadeia que isso eu não consigo? Lembra que a gente se fala na reforma íntima, se mudar, se modificar, não quer dizer que o outro mude. Porém, cada vez que eu me melhoro, eu me modifico, eu olho para o outro como, olha,
não me afeta, não me desequilibra. E o perdão tem a ver com isso. Quando a lembrança não te desequilibra, porque tem gente que passa uma existência se desequilibrando toda vez porque não consegue perdoar e ela ressente, relembra e vira aquele ciclo vicioso eterno. Vai vir na outra vida e vai precisar de apometria para tratar as outras vidas, porque continua nesse ciclo sem fim. Então, seja inteligentinho, tá? Perdão, como Jesus falou, é questão de inteligência. E por isso que perdoar 70 vezes 7. Porque você entende que o outro, ele é do jeito que é, e é o que tem para hoje, e não cabe a você, assim como o plano espiritual não faz, julgar e apontar que você é a melhor, não sei o quê. Então, a partir do momento que você não julga, não aponta, e o Espiritismo prega isso, porque não é uma doutrina acusadora, você fica muito mais fácil perdoar o próximo. Então, eu acho que para dar uma palhinha, é o que eu tinha para dizer hoje. Semana que vem teremos mais sobre perdão. Passa a bola para o Carlos. Bom dia, pessoal. Bom dia de novo, Fabinho, Maurício, que está nos assistindo. Bom, só para deixar claro que foi só um exemplo, eu não fiz nada para Foi ele. só um exemplo. Mas eu acho que eu já vou começar pedindo uma terceira palestra. Eu acho que duas vão ser pouco para falar desse tema. Porque é um tema rico, é um tema controverso, é um tema que talvez existam, sei lá, uns 50 ângulos diferentes para a gente abordar, porque envolve toda a racionalidade e a praticidade da coisa e a inteligência, como você bem o disse, mas envolve sentimento, envolve coisa que eu sei que eu devo fazer, mas eu não consigo fazer, né? Não dá para você falar de perdão, e você acho que já abordou praticamente os três pilares que eu acho interessantes, né? Falar de perdão sem falar de libertação não tem sentido. Sem falar de entendimento, você explorou bastante entendimento. E eu acho que tem uma terceira coisa que é misericórdia. Porque se você olhar, tem toda a questão da empatia, do entendimento, né? Eu só posso perdoar se eu entender o contexto e o que aconteceu para aquilo se dar daquela forma, né? E como você foi muito feliz, o entendimento não significa que você concorde com o que aconteceu perante aquelas circunstâncias, mas você entendeu as circunstâncias que levaram àquele ato, que ainda assim poderia ser diferente, né? E a gente precisa sempre se preocupar muito com isso, porque o entendimento, que é extremamente necessário para você se posicionar racionalmente, não emocionalmente perante uma situação, ele pode facilmente ultrapassar a linha para a leniência, no sentido, eu entendi, então está tudo bem. E também você abordou isso, não está tudo bem, e eu lembro até a passagem do Cristo. Talvez não, com certeza o maior exemplo, perdoou a tudo e a todos, né? O tempo todo. Mas ele não falava, vá e não e erre e volte aqui amanhã para te perdoar de novo. Ele falava, vá e não erres mais. Né? Então, ele puxava a questão do entendi, e quando vier a mesma situação novamente, eu agirei de outra forma. Essa é a questão grande, porque passa pelo entendimento, que não pode levar à leniência, porque não adianta, né? Então, eu sou o Carlos, eu estou no mundo de provas e expiações, eu tenho minhas limitações, então eu vou errar todo dia, botar minha cabecinha no travesseiro e falar, pô, Carlos, é o que tem para hoje, é o que tem para amanhã, é o que tem para depois de amanhã, é o que tem para daqui 10 anos. Então, precisamos sim do entendimento, porque só o entendimento leva à empatia. Só o entendimento leva a eu olhar aquilo que um dia me feriu muito e aquilo não me ferir mais. Porque isso é o perdão. Você falou isso também, né? Você falou, não é esquecer. Esquecer é Alzheimer, né? Como você já disse.
é olhar e não te ferir mais. É olhar e entender o que aconteceu. E eu não vou dizer que não é nem deixar de te entristecer, porque eu acho que não dá para olhar para algo no passado e olhar com indiferença, mas dá para olhar para algo no passado e já não olhar com revolta, já não fomentar em você uma vingança, uma revanche, uma necessidade de dar o troco, como foi muito no passado, né? Olho por olho, dente por dente. Essa foi uma das grandes ideias que Jesus vem quebrar, que era uma das máximas, né? Então fez, vai ter que... Apesar que, de novo, nós precisamos tomar cuidado, porque olho por dente, dente por dente, pode remeter a causa e efeito, né? Então precisamos tomar cuidado com as coisas, né? As palavras, elas são complexas. Mas nós precisamos entender. E o entendimento, ele leva à segunda questão que eu acho importante, e que você também abordou, a libertação. Porque é só entendendo que eu vou me libertar do sentimento que eu tenho em relação àquilo. E não é do fato. Porque uma coisa que nós vemos muito na apometria e na desobsessão, quando você traz isso todo dia, você não está aqui, você está lá, você não saiu de lá. Quantas vezes a gente, de uma forma desdobrada e tudo, vai lá, vai buscar onde essa pessoa está? Isso não é uma forma de alegoria, ela está lá. Ela está levantando o dia da marmota, ela levanta todo dia e está vivendo aquela injúria, aquela pessoa que a abandonou, aquela pessoa que fez algo e que ela não perdoou. Ela está lá naquele momento, aquele momento não deixou de existir nunca. Ele está presente. E talvez explique até a teoria da relatividade e dizer que o tempo não existe, né? Porque o tempo não parou, ou parou, né? O tempo não parou, mas você parou no tempo, porque você está com aquilo todo dia. E a libertação, como o Fabinho falou, ela não é para o outro. Obviamente que toda a situação ela envolve mais do que uma pessoa, e às vezes muitas, né? Nós temos situações, às vezes, que envolvem 20, 30 pessoas que estavam ali naquela situação. Mas essa libertação é para você se libertar disso, é para você deixar aquilo, para você fechar esse porão do passado. Quando a gente chama os senhores do karma e outras situações, é para que aquilo seja avaliado e você vire aquela página fazendo uma alegoria de um livro, né? E não significa que você rasgou o livro. Olha que interessante. Você só virou e começa a escrever outras, porque às vezes você está lendo a mesma, e a mesma que te machuca, a mesma que te come por dentro, que te fere. É o que eu falo muitas vezes, né? Você falou, e eu chego a dizer que perdoar é um ato até de egoísmo, de egocentrismo, porque ele liberta você daquilo. E você falou também, né, Fabinho? Às vezes a pessoa nem está lembrando do que ela te fez e você está lá sofrendo todo dia por causa daquilo. Então, além de inteligente, é um ato egoísta no sentido, é para mim, é por mim. A gente acha que está fazendo pelo outro. Não, é para você se resolver isso. Então, nós temos o entendimento, a libertação e talvez o mais difícil, que é a misericórdia. E por que misericórdia? Porque eu enxergo ela como dissociada das outras duas. Porque se você tem o entendimento, ele te liberta. Mas a misericórdia, eu acho que ela tem que entrar no momento que você não conseguiu atingir nenhum dos outros dois. Né? E talvez seja mais difícil, porque se você vai na sequência de entender e libertar-se, automaticamente você está resolvendo. Mas você pode resolver sem seguir esse caminho. Como Jesus falava, o que é o 70 vezes 7? É você ter misericórdia. Você conseguir fazer aquilo te ferir sem ter entendido, mas ele vai te levar à libertação. Mas é sem o entendimento. É pelo fato de que você chegou num estágio onde você consegue ser misericordioso e precisa tomar cuidado aí de novo, porque às vezes misericórdia, até no Livro dos Espíritos, ele coloca aquela questão de, né, você colocar
não perdoar para o outro ver, ou para se dar uma de, né, de soberba, né? Eu sou o generoso, olha, chama todo mundo na praça e eu vou declarar que eu o perdoo, né? Não é isso. E a misericórdia pode passar por isso, porque a gente vê na história muitos atos de misericórdias, eles eram travestidos de chefes de poder e tudo para brancar. Até naquele filme O Gladiador, né, que ele fala, né, eu vou perdoar o não vou lembrar os nomes, mas ele fala, né, Cassius o misericordioso, né, ele traz para isso, ele não tinha nada de bom, muito pelo contrário, né, mas ele traz para ele ser visto como uma pessoa que aplicava a misericórdia. Porém, a misericórdia é necessária. Eu puxei aí para um lado meio sombrio dela, porque ela pode levar a isso, né? Ela pode levar, eu vou. E às vezes a pessoa nem esqueceu, ela finge que esqueceu para se vangloriar de misericordioso, né? Então não é isso, mas se você entender o que é a misericórdia, você vai chegar na libertação até seu entendimento, porque você consegue fazer isso e consegue entender que alguma coisa, até que você não entendeu, mas motivou a pessoa, né, a ter aquele comportamento. Então, eu acho que essas três coisas são muito importantes. Eu estava lendo na parte, e aí vai um recado para as pessoas, para ler o Evangelho o tempo, ele inteiro, né? A gente gosta de ler partes, mas na introdução tem uma parte que fala dos precursores do Espiritismo e fala de Sócrates e Platão. E para quem pôde estudar a história da Grécia, tudo é uma época que se falava muito das virtudes, das musas e da essência do homem ser bom. Já se falava da imortalidade da alma e tudo. E tem uma parte que está colocada aqui na introdução que ele fala que Sócrates e Platão, inclusive, falavam que vale muito mais a pena você sofrer uma injustiça nesse mundo do que você praticá-la. Olha que interessante, porque se você sofre uma injustiça, você está levando menos coisas para carregar do que você praticar. Ele faz a ponte com o perdão. Eu convoco vocês, pessoas que estão nos vendo, a abrir o livro dos Espíritos. A parte da introdução é muito bacana, porque fala de outras culturas, fala de outras religiões e fala dos precursores. E fala muito claramente dessa questão que Cristo depois vem colocar, né? Tem algumas colocações aí que, inclusive, falam de passagens que Cristo teria encarnado num deles também, mas deixa para lá, né? Uma outra história, que é essa linha de ideia de você trazer tua existência no bem, né? E que é o que o Cristo vem nos retomar. Mas isso era só para encerrar, que já desde lá de Sócrates e Platão já se colocava isso, quer dizer, que é muito melhor você sofrer uma injustiça, por menos que a gente goste disso, o melhor é que ela não exista, óbvio, do que você praticá-la, né? Porque na hora que você e ele fala, nós vamos nos encontrar e vamos nos reconhecer, né? No mundo dos mortos, ele não tem a história do espiritismo como nós temos hoje, mas ele sabe que isso vai acontecer. E ele fala claramente que vai reconhecer as pessoas e as obras serão ali julgadas como o próprio Cristo nos falou. Então era isso que eu queria falar sobre perdão. De novo, vamos ter mais assunto a semana que vem, porque é complexo, é cada dedinho, é cada situação, né, meu amigo Maurício? O negócio é tenso. O negócio é tenso, minha gente. Fala, perdoar é complicado. É difícil, mas é salutar, né? Vamos dizer assim, bom dia, né? Às vezes a gente entra embalado, né? Já entra, que o cara já passa a bola, a gente já quer ir para partir pro gol e tudo bem. Então, bom dia, pessoal. Não esqueça de dar aquele like bacana no nosso canal, tá bom? Bom, é o que a gente está falando, né? Perdoar é uma tarefa bastante complexa, bastante difícil. Conforme o Fabinho e o Carlão falou, nós estamos no mundo de provas e expiações. A partir do momento que nós estamos nesse mundo, nós estamos numa situação de testes constantes. Falamos de testes na semana passada, né? Muitas vezes, o que o Fabinho falou, na teoria é muito bonita, né? Perdoar, isso, aquilo outro. E quando você for testado a perdoar, como é que você vai fazer? Qual que vai ser a sua ação, né? Qual que vai ser o seu entendimento quanto a isso? Então, quando nós falamos do perdão, a gente está
primeiro abordando o auto-perdoar. A partir do momento que você se ressente de algo, é o que os meninos falaram, você ressente de algo, você fica com aquele ranço, ou, de alguma forma, você se arrependeu de algo, e aí aquilo fica te remoendo por dentro, e você fica louco para a pessoa a qual você fez algo te perdoe. Olha lá como que o negócio fez algo para você. Não, vou fazer ao contrário. Você fez algo para alguém, né? Pisou na bola, fez alguma coisa, e aí você percebeu que, putz, isso não foi legal. E você se arrependeu daquilo. Aí você fica se remoendo, você não consegue deitar, você não fica em paz. Olha lá, você não consegue deitar, você não fica em paz. Quando você deita a cabeça no travesseiro, aquilo fica te remoendo, a sua consciência fica te cobrando, e aí você necessita de um perdão. Você necessita que a pessoa fale, ó, tudo bem, passou, relaxa. O Fabinho falou, a pessoa não esquece, mas a pessoa falou, isso não me afeta mais, fique em paz. Aí você, ufa, a pessoa me perdoa, estou em paz. Mas espera lá, será que é tão simples assim? Né? Se questionem, será que é tão simples assim? Então, qual é o melhor remédio para isso? É procurar não pisar na bola, é procurar se colocar no lugar do outro e falar o que precisa ser falado, mas se colocar no lugar do outro e falar, será que eu gostaria de ouvir? Será que a ação que a pessoa está fazendo eu suportaria? Será isso ou será aquilo? Se coloque no lugar do outro e verifique se aquilo que você vai fazer realmente vai ser legal. Então, quando se fala do perdão, se fala de uma série de coisas, né? Uma delas é se colocar no lugar do outro, como Jesus falou, né? Faça para si o que gostaria, faça para o próximo o que gostaria que fosse feito para você. Olha quantas ligações, e isso faz todo sentido quando se fala de perdão. Né? Então, se coloque no lugar do outro antes de você fazer algo. Para que você faz isso? Para que não haja o aborrecimento, para que não haja a raiva, para que não haja a bronca, para que não haja aquele mau sentimento. E a partir do momento que não há essas coisas, não tem o que perdoar. E aí você está em paz. Quando você está em paz, a vida é muito boa, a vida é muito fácil de ser levada, mas para chegar nessa paz, muita gente fala, para ser feliz, você feliz, para chegar nessa tal de felicidade que a gente já falou em algumas palestras anteriores, mas para você estar em paz. E a partir do momento que você está em paz, e aí o que os meninos falaram vai depender muito daquele momento, mas se você está sempre em paz, pode cair canivete, pode cair o mundo, você vai levar de boa, você vai entender, você vai compreender o outro lado. Então, esse perdão, ele está muito ligado nesse sentimento interno seu, de você estar em paz e de você se colocar no lugar do próximo. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, a coisa, opa, deixa eu pensar, deixa eu raciocinar antes de fazer uma besteira. E que tanto o Fabinho como o Carol falou, às vezes você pisou na bola, puta, não deu, acabou pisando na bola. Aí você entendeu, se arrependeu, mas você mudou. Se você entendeu, compreendeu, se arrependeu e mudou, ótimo, porque quando vier uma nova situação, você não vai repetir, porque a lição foi aprendida. É o que nós falamos dos testes. Então, quando a gente falou dos testes na semana passada, o perdão tem muito a ver com isso. Né? Será que você realmente perdoou? Será que você realmente se perdoou? Então, e aí a situação de repente se repete, e aí quando a situação se repete, a pessoa de repente apareceu na sua frente ou apareceu do seu lado, de alguma forma houve uma situação que você teve que cruzar com aquela pessoa, qual é o sentimento que você está sentindo quando você enxerga aquilo? Você vai lembrar? Você pode até lembrar, mas aquilo está te afetando, está te ferindo? Se não está te ferindo, então quer dizer que você se resolveu e precisa ver se a pessoa também se resolveu. Então, às vezes, aqui em casa, a gente conversa um pouquinho sobre isso também, e quando a gente conversa, você fala, poxa vida, é muito fácil a pessoa falar perdão, 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 mas ela não se colocou no lugar do outro, ela não sentiu o que a outra pessoa sentiu, etc. e tal. Olha como é complexo. E a gente fala, isso dentro da nossa própria casa. Você com a sua esposa, você com o seu esposo, com a sua companheira, com o seu companheiro, com o seu irmão, né, com a sua irmã, com os seus filhos. Às vezes você fala uma coisa, aí você fala, puxa, pisei na bola, aí você vai lá, me perdoa, tal, a pessoa perdoa, tal. Aí passa uma semana, um mês, aí você vai falar a mesma coisa. Peraí, então você não modificou, você só pediu perdão por pedir. É isso que a gente coloca aqui. Onde que a Casa dos Tarefeiros é uma casa de conscientização. Então nós temos que nos conscientizarmos. Agora estou em paz? Estou.
me modifiquei, aí entra também o quê? A reforma íntima. Estou me modificando, estou me melhorando, estou fazendo o meu melhor, e você vai ser testado a todo momento. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E assim, só para deixar uma deixa para a próxima semana, Jesus, ele fala do perdão o tempo inteiro quando ele está aqui conosco. Mas lá na cruz ele falou o quê? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus tem essa consciência de que nós não sabemos o que estamos fazendo. Então, para ele, isso é tranquilo. Será que para nós é? Mesmo sabendo, eu sei que a pessoa não sabe o que está fazendo, mas tudo bem, deixa para lá. Mas será que nós fazemos isso? Nós não temos esse equilíbrio ainda, nós não temos ainda essa consciência. Estamos evoluindo. Como o doutor Antônio fala, né? A evolução, nós somos fadados à evolução. E com certeza nós vamos evoluindo com o passar do tempo. Então, eu deixo esse recado para vocês. Reflitam sobre isso. Reflitam naquilo que nós precisamos nos modificarmos. Eu acho que essa é a grande essência do perdão. Você se modificou? O que te irrita? Nós já falamos também uma palestra sobre isso. O que é que te irrita? Aquilo que está te irritando deixou de te irritar? Então, a partir do momento que deixou de te irritar, então você agora leva isso de boa. Por isso que eu falei, você precisa estar o quê? Em paz. Tá bom? Então, é esse recado que nós deixamos para vocês. Reflita um pouquinho sobre isso. O que é que te irrita? O que é que te deixa magoado? O que é que te deixa na bronca? O que você pode fazer para que isso não seja um fardo na sua vida? Então, pense um pouquinho nisso, tá bom? Fique em paz, tenha assim um final de semana maravilhoso. E, o assunto é complexo, minha gente. Mas a gente chega lá. Olha lá, para finalizar, eu vou fazer um spoiler da próxima semana, porque eu sei que você está se perguntando agora, porque, olha, a pessoa me roubou, me ofendeu, me xingou, e eu sou a vítima da situação, e eu vou ser bem lá, Fabinho, tá? Falando o quê? O que o Carlos falou, que a gente vai falar da lei da ação e reação. Será que você é tão vítima assim? E falando também que você que supervaloriza o seu perdão, sabe? Que você é a estrela do perdão nessa encarnação. Cuidado, tá? Lembrando que o doutor Antônio também falou que ninguém paga uma conta que não deve, e passa por uma situação desnecessária. E também lembrando do que o Chico e o Emmanuel falou, que se você não achar o motivo nessa vida, procura nas anteriores, né? Procura nas anteriores, porque provavelmente você vai encontrar algo que gerou uma situação que você precisava aprender nessa. Então, por isso que fica muito mais fácil perdoar, tá? Se você sabe que, olha, em algum momento eu posso ter tido uma atitude semelhante, né, que gerou nessa existência um desequilíbrio, é mais fácil de eu entender e me colocar no lugar do outro, né? Então, é só uma palhinha para a semana que vem. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Que eu sei que vocês adoram quando fala de outra vida, de obsessor e por que eu sou perseguido. Então, na próxima semana a gente vai falar mais disso, tá bom? Então, que você se perdoe e seja feliz. Até a próxima semana. Um abraço. Fica com Deus. Outro, até mais. Bom final de semana. Pessoal, gente. tudo de bom. Felicidades. Obrigado, Carlos. Obrigado, Maurício. Tchau, tchau. Às vezes na vida é preciso se reconciliar. Tantas vezes é preciso perdoar. Hoje é dia de você reencontrar um grande amigo. Dia de você entender que esse amigo já errou muito tentando acertar. Ver que ele se moldou pelos caminhos percorridos, que já chorou e sorriu, correu e parou, que se venceu por diversas vezes e que outras tantas apenas aprendeu ou ainda tenta aprender. Hoje é dia de você olhar para esse amigo
com mais amor. Dia de compreender que Ele te acompanha de longa data, que vocês já brigaram muito, que muitas vezes você já se sentiu decepcionado ou magoado para com Ele, mas que acima de tudo você o perdoa porque o ama, pois são caminheiros na senda da eternidade. Então, meu irmão, se permita e apenas feche os teus olhos para ver através do tempo e de tantas histórias e vidas esse grande amigo que nada mais é que o teu eu, que é você. Hoje, meu irmão, para seguir adiante, é dia de você se perdoar, se reconciliar, se abraçar. É dia de ver e entender que errou, mas que fez o que sabia, e tantas vezes até o que não compreendia, que nos tropeços você tentou acertar. Então olha nos olhos desse teu amigo que é você, que já passou por tantas coisas. Chore com ele, ame com ele, sorria e se perdoe. Reconcilia com a tua alma, com o teu eu, para que cessem tantas guerras mentais. Se ame para que possa amar mais. Se permita ter paz para que você possa ser da paz. Deixa as culpas que pesam sobre os teus ombros. Quebranta o teu orgulho para que se rompam os grilhões do passado. Se perdoa para que você possa perdoar. E ama verdadeiramente, como teu mestre irmão Jesus te ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo, e o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, hoje e sempre, graças a Deus.